Amados, vamos nos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela misericórdia dEle, por ter nos trazido aqui, estarmos reunidos numa noite de oração, onde vamos buscar a presença do Senhor. Então, desde já, vamos nos preparar, fechando nossos olhos, abrindo nosso coração. Vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, poderoso Pai, o Seu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado nessa noite, através da nossa vida. Que cada pessoa que está aqui, Senhor, possa glorificar o Teu santo nome, possa exaltar o Teu santo nome, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença nessa noite, que o Teu Espírito possa pairar sobre nós, que o Teu Espírito possa agir sobre as nossas vidas. Sejamos enriquecidos e transformados pelo poder da Sua palavra. Senhor da glória, fala conosco nesta noite. Nos abençoa, Pai, porque precisamos da Tua presença. Que todos aqui estejam cheios da Sua glória, Pai. Nós oramos e louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Continuamos com a voz ruim ainda, mas queremos hoje ministrar uma palavra ao coração dos irmãos. Está em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos. Nós vamos abrir no capítulo 1 e não precisa fechar imediatamente, porque nós estaremos depois lendo mais alguns textos. Atos dos Apóstolos 1. A partir do verso 4 diz assim: E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então vamos pensar nesse texto, depois a gente vai continuar lendo mais um pouco. Esta é a última ação efetiva de Deus sobre a vida do homem. Nós sempre falamos aqui que toda a Trindade eterna, ela tem uma influência sobre a nossa vida. O Pai nos criou, o Filho nos redimiu, e agora o Espírito vem para nos encher. E o Espírito vem para nos encher da vida de Deus. Não adiantou apenas o Pai nos criar, o Filho nos redimir, se nós não formos cheios, se não formos completos, se a obra de Deus não for plena na nossa vida. Então agora vem o Espírito Santo e ele vai agir na nossa vida. E o Espírito Santo ele vai agir até o último dia, até o arrebatamento da igreja. Jesus disse assim: quando ele vier, ele vai ficar com vocês para sempre. Amém? E o mais importante do Espírito Santo é que ele vem habitar dentro de nós. De uma forma extraordinária, o Espírito Santo é a presença do Pai, é a presença do Filho e a presença dele dentro de nós, morando dentro de nós. E por que Deus quer fazer isso? Porque é a única chance que nós temos de podermos compactuar com a vida do próprio Deus.
Antes de nós recebermos Cristo, nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos nada, estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus, sem esperança no mundo e condenados ao fogo do inferno. Quando Cristo veio para a nossa vida, abriu essa possibilidade do Espírito Santo vir habitar dentro de nós. Irmão, isso tem que ser a coisa mais real da nossa vida. Nós podemos ter dúvida acerca de qualquer coisa, menos da presença do Espírito de Deus em nós. Até porque Paulo disse que se alguém não tem o Espírito Santo, esse nem é de Deus. Alguém sem o Espírito Santo não é de Deus. Então o Espírito Santo vem fazer o céu ser real em nós. O Espírito Santo vem fazer Deus ser real em nós. O Espírito Santo vem fazer com que a vida eterna seja real em nós. Não é uma opção, querido. Não é uma opção. Eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo. Não é uma opção. Ou nós temos o Espírito Santo, ou nós não temos nada. Ou não aconteceu nada na nossa vida. Então o Espírito Santo tem que ser a pessoa mais real dentro dos nossos corações. É a obra final de Deus. É a obra completa de Deus na nossa vida. Então, havia uma promessa da vinda do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. O próprio Pedro, quando ele explica o que aconteceu ali em Atos 2, ele fala: isso foi o que o profeta Joel havia profetizado. Lá em Jeremias, o profeta profetiza que um dia Deus nos daria um novo coração, e nesse novo coração Ele colocaria o seu Espírito Santo. Amém, amado? Glória a Deus. Então, cabe a cada um de nós descobrirmos se nós temos ou não o Espírito de Deus. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Eu sei que eu tenho o Espírito Santo quando Deus se torna o único propósito da minha vida. Quando Jesus Cristo é a minha única esperança. Quando a vida eterna é o meu único alvo. Amém? Se estamos divididos, se estamos servindo a Deus de uma forma fraca, pequena, vimos a igreja de vez em quando, oramos de vez em quando, lemos a Bíblia de vez em quando, é um sintoma muito forte que talvez nós não tenhamos o Espírito Santo. Você imagina o Espírito Santo dentro de você? E o Espírito Santo dentro de você, ele quer te levar a uma vida plena de oração. O Espírito Santo dentro de você, ele quer fazer o quê? Te levar a ler a palavra de Deus, a meditar dia e noite na palavra. Meu, presta atenção nisso, querido. Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em orar? Cultuar para você é uma delícia. Eu não vejo a hora de estar na igreja, os meus irmãos adorando, louvando, glorificando. Eu não vejo a hora de evangelizar, de anunciar o nome de Cristo. Então, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo?
quando efetivamente o Espírito Santo está agindo dentro de mim. Amém, irmão? Se eu sou um homem fraco, se eu não amo ler a Bíblia, se eu não amo orar, se para mim vir na igreja é uma coisa pesada, triste, meu Deus, aquele culto parece que não termina nunca. Senhor, 3 cultos por semana é muito, o pastor poderia diminuir isso. Irmãos, é muito simples a gente entender quem nós somos. É muito fácil. Saber se o Espírito Santo está ou não em nós é muito fácil. Basta você ver as tuas reações. Como é que você reage? Como é que você fala? Como é que você ama? Como é que você serve? Como é que você vive? O Espírito de Deus, ele traz a vida do próprio Deus para dentro da nossa vida. Amém? Aquilo que Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele está falando do Espírito Santo que habita nele. Ele percebeu que é uma nova vida dentro da sua vida. É uma nova vida que vai reagir, que vai viver no lugar dele. Então, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quando eu não vou reagir mais, segundo eu, segundo aquilo que eu gostaria de reagir. Eu não vou falar mais como eu falava, mas é Cristo falando em mim, é Cristo vivendo em mim, é Cristo agindo em mim. Amém, amado? Aí o texto prossegue, no versículo 8. Jesus diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Diga amém e da glória a Deus. Você vai receber o Espírito Santo para se tornar a minha testemunha. Jesus não disse aqui, você vai receber o Espírito Santo para fazer aí congressos, festivais, ajuntamento de pessoas, para demonstrar que você é um camarada espiritual, cheio de dons. Ele não disse isso. Ele não disse, você vai receber o Espírito Santo, porque agora você vai enriquecer, fazendo obras aí através do Espírito Santo, juntando gente, para que as pessoas saibam que você é um camarada poderoso, e as pessoas vão te seguir agora. Você vai ficar famoso porque você recebeu o Espírito Santo. Está escrito isso na tua Bíblia? E ficarás famoso? Não está. Veja bem. Você vai receber o Espírito Santo para ser a minha testemunha. Você sabe o que é uma testemunha de Cristo? É um mártir. Vem da palavra mártir. Vocês vão ser meus mártires. Isso é bom, sim ou não? Fala, eu quero ser um mártir. Tem certeza do que você falou, mano? Você sabe o que é um mártir? É alguém que vai morrer por amor a Cristo.
É alguém que, testemunhando de Cristo, não tem medo da morte. Então, Jesus está falando, você vai receber o Espírito Santo para você não ter mais medo da morte. Você vai receber o Espírito Santo porque você vai falar de mim. E você pode morrer porque está falando de mim. Você vai receber o Espírito Santo para suportar dores, perseguições, aflições, por amor do meu nome. O primeiro mártir foi Estevão. Estevão, um jovem ainda, um jovem diácono. Mas era um jovem cheio do Espírito. Isso custou a vida dele. Porque quando ele começou a anunciar o nome de Cristo, despertou a inveja dos religiosos. E ele sofreu perseguições e ele morreu apedrejado. E ele morreu apedrejado porque era um jovem cheio do Espírito Santo. Olha que glória, né? Você sabia que se ele fosse um jovem crente sem o Espírito Santo, ele não ia morrer? Sabia disso? Para que Estevão não morresse, bastava ele não ter o Espírito Santo. Estava livre da morte, estava garantido. Ele só morreu porque era cheio do Espírito Santo de Deus. Então Jesus está falando que você vai receber o Espírito Santo. Hoje a gente vê nos congressos da vida uma disputa de poder, né? Meu Deus, Senhor, demonstração de poder, quem é mais, quem fala mais, quem é mais cheio, quem é mais capaz de fazer mais coisas. Os poderosos, aqueles que assopram e derrubam todo mundo. Então é uma demonstração de poder, mas que gera vaidade, que gera jactância, orgulho. Jesus nunca disse. Ele disse, o Espírito Santo que há de vir sobre vós vai transformar vocês em mártires. Aqueles que são capazes de morrer por causa do meu nome. Amém, querido? Sabe, amado, a gente entende muito pouco a respeito disso. Existem histórias de pessoas cheias do Espírito Santo ao longo da história. Tem a história de um grupo de evangelistas, em determinada época do tempo, e eram muito jovens e todos cheios do Espírito Santo. Eles anunciavam Cristo de cidade em cidade, ganhando almas. E eles, dois jovens daqueles, descobriram que havia uma ilha perto do país que eles moravam, uma ilha prisão. Naquele tempo existia muito, aqui mesmo perto das Américas, aqui tem a Guiana Francesa, que é uma ilha prisão. Então havia uma ilha onde mandava todos os condenados para morrerem naquela ilha, não tinha volta. Quem fosse para lá nunca mais voltaria. E esses dois jovens sentiram o desejo de ir para esta ilha para evangelizar. Sabe o que eles fizeram? Eles se entregaram como escravos para que eles fossem levados para lá como escravos e que eles pudessem
morar nessa ilha, eles nunca mais voltariam dessa ilha, eram 2 jovens, mas que eles tivessem a oportunidade de evangelizar aquelas pessoas que estavam lá. Então ele sabia que por amor a Cristo e por ser cheio do Espírito Santo, eles estavam entregando a sua vida. Eles estavam se doando para o Reino. Querido, ninguém recebe o Espírito Santo para ficar bonito, para ficar famoso, para ter bastante like, compartilhamento. Não, nós recebemos o Espírito Santo para estar prontos, não só a viver por Cristo, mas a morrer por Cristo. Amém? Para isso que o Espírito Santo vem na nossa vida. Vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Hoje nós estamos vivendo, amado, uma deficiência monstruosa do Espírito Santo na nossa vida. Parece que nós oramos como quem não quer. Ou parece que nós oramos com medo do que isso pode gerar na nossa vida. Eu quero ser assim um crente normal, quero me envolver demais, não quero buscar demais, quero a minha, evitar muito conflito. Então muitas vezes nós não estamos dispostos a ser cheios do Espírito Santo, porque não estamos dispostos a ser testemunhas na acepção da palavra, naquilo que realmente é o propósito. Mas recebereis o Espírito Santo. Uma coisa interessante sobre o Espírito Santo é que não existe nenhuma dificuldade para recebê-lo. Também não existe nenhuma dificuldade para ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, é uma das coisas mais básicas da igreja, mais simples. Apenas nós temos que saber disso. Por que é que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Por que eu quero receber o Espírito Santo? Eu estou disposto a viver o propósito do Espírito Santo na minha vida. Eu estou disposto a viver a minha vida completamente para Cristo. E se for necessário, morrer por Cristo. Então são essas perguntas, amados, que a gente precisa começar a se fazer. Queremos o Espírito Santo? Queremos ser cheios do Espírito Santo? Queremos ser um crente mediano? Está bom do jeito que está? É assim, querido. Quando Jesus vier buscar a igreja, Ele vem buscar pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Ele vem buscar crente mediano, crente mais ou menos. Tira isso da sua cabeça. Irmão, tira isso da sua cabeça. Não se engane. Quando Jesus está ali em Mateus 24, falando do final dos tempos, e aí os discípulos perguntam: Mestre, quando serão essas coisas? Quando é que tudo isso vai acontecer? Jesus disse: tome cuidado para que ninguém os engane. Então, o grande perigo nosso é sermos enganados. Como é que eu sou enganado?
quando eu me conformo, imaginando que a minha vida espiritual está boa, está tudo bem. Olha, eu não peco muito, e eu vou na igreja de vez em quando, eu dou meu dízimo, eu não falo mal de ninguém, eu acho que eu estou aí na média. Eu acho que eu vou ser salvo. Eu acho que eu vou para o céu. Eu acho que se Jesus voltar, eu serei arrebatado. Se você olhar a parábola das 10 virgens, sempre que a Bíblia diz assim, sobre uma pessoa virgem, está falando de uma pessoa pura, completamente pura. Então, Jesus disse que havia dois grupos de pessoas. Na verdade, ele disse que haviam 10 pessoas, 10 moças virgens, que saíram ao encontro do esposo. Então, as 10 eram crentes, maravilhosos, pessoas bênçãos mesmo. Mas que 5 delas tinham algo a mais. 5 delas estavam prontas e tinham reserva. Elas carregavam azeite consigo. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Elas tinham reserva do Espírito Santo. A questão não é que eu tenho um Espírito Santo maior ou outro tem um menor. O Espírito Santo é o mesmo. A questão é que eu busco mais, oro mais, amo mais, sirvo mais. Então essa era a questão de um tipo de pessoa e de outro. E a Bíblia diz que o noivo chegou e as que estavam prontas entraram. Quando chegaram as que não estavam tão prontas, a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Elas clamavam: Senhor, abre-nos. Dói o coração você ouvir isso, né? É interessante que bastava o Senhor Jesus abrir um pouco a porta. Elas só estavam do lado de fora clamando: abre-nos, Senhor. Irmão, não era gente ruim, não. Não era gente pecadora, não. Elas só não estavam prontas. Sabe, a gente precisa, até por sabedoria nossa, compreender Deus, para a gente não ser enganado. Porque depois que Jesus vier levar a sua igreja, vai haver um desespero monstruoso. Todos que ficarem vão falar a mesma coisa: Senhor, abre-nos. Senhor, nós estávamos ali nos cultos. Senhor, nós orávamos. Senhor, nós cantávamos. Senhor, nós dizimávamos. E ele vai dizer: mas eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então, amados, a questão é, já que eu vim para Jesus Cristo, eu preciso entender exatamente em quem eu sou transformado, o que aconteceu na minha vida, como que eu tenho que viver agora. Por que eu tenho essa mania de imaginar que eu posso vir para Jesus Cristo e eu mesmo determinar como é que eu vou viver? Alguém entende isso, não?
Eu vim para Jesus, mas a vida é minha, eu faço do meu jeito, eu que determino, eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero. Peraí, querido. Você entrou na religião errada. Você errou. Você não entendeu. Quem vem para Jesus Cristo precisa entender que os termos são dele, não nós. Quem manda é ele, não nós. Quem determina é ele e não nós. Quem faz as regras é ele, não é nós. É assim. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você entregou. É dele. A tua vida é dele. É ele que vai te usar como ele quiser, aonde ele quiser, o tempo que ele quiser, da forma como ele quiser. Amém. Irmão, não se engane, porque depois vai ser depois. Depois vai ser muito triste. Sabe o que as pessoas vão dizer depois do arrebatamento? Senhor, eu queria entregar minha vida completamente para o Senhor, eu queria viver dia e noite na sua presença. Senhor, eu gostaria de viver agora só em oração, em leitura da Bíblia, em consagração. Por que você não faz agora? Por que não agora, irmão? Por que não nesse momento? Vamos arriscar, vamos esperar o arrebatamento. Aí depois do arrebatamento a gente vê o que a gente faz. Então, há uma promessa do Espírito Santo. Ela é liberada a quem quiser. Amém? Liberado a quem quiser. É só querer. Das duas, uma. Ou eu digo assim, Senhor, eu quero ser um homem cheio do Teu Espírito Santo. Ou eu digo, Senhor, eu não quero o Teu Espírito Santo. Não tem outro caminho, querido. Não tem um meio termo. E é tão sério isso, que Jesus disse que há mais esperança para uma pessoa fria, caída, do que para uma pessoa morna, conformada. Quando ele diz ali para a igreja de Laodiceia, porque você não é quente, nem frio, mas morno, vomitar-te-ei da língua. Porque a mornidão causa náuseas. Então, cada um de nós precisava determinar no coração aqui e agora. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ou eu quero ser uma pessoa vazia do Espírito Santo. Não vai dar certo nos teus termos, da forma como você imagina. Um grande princípio na vida cristã é aquilo que Paulo fala em Romanos 12, quando ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas sejam renovados, sejam transformados pela renovação da vossa mente. Sabe o que aconteceu conosco, mano? Ao longo da nossa vida, nós criamos ideias, métodos, maneiras
E a nossa vida foi pautada por aquilo que nós mesmos prescrevemos para nós. Eu sou assim, eu vivo assim, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou ali, eu não vou ali. Eu penso assim. Então nós chegamos para Jesus cheio de informação, a mente cheia de confusão. E Jesus Cristo, ele tem só um caminho, uma verdade e uma vida para comunicar a nós. Mas todas aquelas ideias que nós tínhamos, que formavam nosso caráter ou mau caráter, precisam ser eliminadas. E precisa ser implantado em nós apenas uma ideia, apenas uma verdade, a verdade de Cristo. Então vocês serão transformados quando a vossa mente for renovada. Esquece tudo que você pensa, esquece todos os seus gostos, esquece tudo que você determinou e aceite a verdade de Cristo. Qual é a verdade de Cristo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem amar a sua vida, perdeu. Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhou para a vida eterna. Amém. Você parou para pensar que textos como esses são antagônicos às nossas ideias antigas? Esses textos parecem que não batem bem. Jesus está dizendo: aquele que perder a vida vai ganhar. Aquele que ganhar a vida, perdeu a vida. É interessante, eu estava vendo um pastor americano pregando esses dias. Quem mostrou o vídeo foi o Rafael Bittencourt. Quem conhece sabe que é um camarada idôneo. Não coloca qualquer coisa ali. Os vídeos dele são muito bem elaborados. Ele colocou um pastor americano pregando, e esse pastor disse assim: Deus nos adora. Não, presta atenção. Deus nos adora. Ele diz que o prazer de Deus é adorar o homem. Olha a inversão de valor. O prazer de Deus é adorar o homem. Uma missionária brasileira, pregando, ela disse assim, que Deus é um cantor. E que o maior prazer de Deus é cantar para nós. Ele passa o dia inteiro lá no trono cantando louvores para nós. Então, quem é que está recebendo louvores, irmão? Nós. Então, Deus está nos louvando. Lá nos Estados Unidos, Deus está adorando. Aquela foi um pouquinho mais tranquila. Deus só está nos louvando. Então, olha que ideia, mano. Totalmente contrária àquilo que é a palavra de Deus. Jesus está dizendo: você vai receber o Espírito Santo. Não é para derrubar ninguém, assoprar em ninguém, ou mostrar que você é um superman, super homem espiritual, super mulher espiritual. Não. Você está recebendo o Espírito Santo, porque pode acontecer que você tenha que morrer por causa de mim. Então, com o Espírito Santo lá, você está garantido. Porque o Espírito Santo vai te dar força. Você não vai negar meu nome. Amém? A gente conhece... Os irmãos são de uma época que talvez não conheceu muito
na época da União Soviética, os países comunistas. Muitas coisas que aconteceram que vocês talvez não conseguiram acompanhar. A perseguição que a igreja viveu há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Aqui perto de nós, na Colômbia, cerca de 35, 40 anos atrás, o tráfico de drogas dominava lá o país. E a lei era regida pelo tráfico de drogas. Não era o governo que ditava as leis. Eram os comandos. Eram os traficantes. E havia um pastor ali, ele, a esposa, uma filha, um filho, pequenos ainda. E ele estava trabalhando principalmente com jovens, e a igreja dele estava crescendo muito, ele estava tirando jovens, principalmente das drogas. E isso incomodou o cartel, incomodou muita gente. Então um dia eles foram lá e prenderam o pastor, a esposa, os 2 filhos, uma menina e um menino. E levaram lá para um subterrâneo. E a ordem era para o pastor: pare de pregar o nome de Jesus nesse país imediatamente. Senão, nós vamos matar você. Ele disse: eu não posso negar o nome de Jesus. Eu não posso parar. Eu preciso pregar. E ali havia os filhos presos. O comandante lá disse assim: se você não parar, nós vamos matar teus filhos. E ele disse: eu não posso parar de forma nenhuma. Veja, irmão, ninguém age assim sem o Espírito Santo. Irmão, sem o Espírito Santo, o Espírito Santo não precisa nem te ameaçar. O Espírito Santo, você nega Jesus por causa de bobeira. E então, eles mataram uma das crianças na frente dele. E continuaram a pressão. Ele disse: eu não posso parar. Eu não posso negar o nome do meu Jesus e matar o outro filho. E ele disse: eu não posso, eu não posso, eu não posso. E mataram a sua mulher. E aí o traficante disse assim: agora nós vamos te soltar para você carregar essa mágoa o resto da sua vida. E soltaram. Sabe o que ele fez? Correu na igreja, juntou os irmãos e disse: nós não vamos parar. Nós vamos vencer. Nós vamos evangelizar. Nós vamos. Amém. Falou um amém assim, né? Fraco, né? Irmão, nós deixamos de seguir Jesus porque alguém olhou feio para a gente. Uma vez nós trocamos, tinha banco na igreja, nós trocamos banco, colocamos cadeira branca, quando não saiu da igreja, porque não aceitava ter tirado o banco que ele gostava de sentar. Ela saiu da igreja porque trocou o banco. Olha só. Então veja bem, nós estamos vivendo até o presente momento num país que ainda existe uma certa liberdade, mas os irmãos sabem que isso está meio com os dias contados. A probabilidade de nós vivermos um tempo difícil é muito grande.
Aí eu quero sentir a nossa reação quando realmente nós sofrermos algum tipo de perseguição real,